Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um dia, né, de nossa live, mais um dia de aprendizado, mais um dia de dando continuidade ao nosso treinamento. E eu estou muito feliz porque a gente tem aproveitado esse momento para fazer várias reflexões, para aprender várias coisas e saiba de uma coisa, eu também aprendo muito em momentos como esse. Eu também aprendo muito porque a gente acredita que quando a gente ensina, a gente também está aprendendo. Então, é fundamental diante de quando você tem o entendimento de que você está ensinando, você precisa também ter a coragem para você aprender, para você aprender. E toda vez que a gente vai preparar, né, uma nova aula, a gente acredita que a gente tem uma oportunidade de revisitar esse conhecimento, de criar naquele momento ali novas sinapses e também fazer novas reflexões. Eu acredito que um treinamento ele não deve ter como base somente o conhecimento, como base somente o conhecimento. Ele precisa ter também o alto impacto, né? Você precisa se ver dentro da situação, você precisa acreditar que é possível, né, esse conhecimento gerar mudança, gerar resultado na tua vida. E é importante também você fazer sua própria análise, né, do que faz sentido e do que não faz. Eu acredito que todo treinamento é como se fosse uma grande pizza, em que cada um ele pega a sua fatia. Mas é muito melhor quando a gente pega mais de uma, né? É muito melhor quando a gente aprende mais. É muito melhor quando a gente tem acesso a confrontar algo ou algumas coisas que a gente acha que é o suficiente, mas que através do conhecimento a gente pode, né, mudar o rumo das coisas. Eu acredito que o que vai me dar a chance de ter resultado diferente são aquilo que eu planto hoje, aquilo que eu decido hoje, a pessoa que eu me torno agora. E todo início de ano você é convidado a uma mentalidade, a tomar novas decisões, porque por si só, só na virada do ano, a gente já imagina até o final do ano, eu quero disso, eu quero aquilo. Então todo ano você entra com a expectativa de que aquele ano vai ser extraordinário. E tá tudo bem, e muito bom. Mas o ano novo, eu quando ouvi essa palavra, isso foi muito forte para mim. O ano novo é você. Você é a mudança que você espera. Você tomando novas decisões, você está diante também de ter novos resultados. Novos resultados. E vou dizer a você, se você estiver num ambiente em que os resultados não estão te agradando, em que os resultados não estão, você não está evoluindo naquele resultado, você precisa mudar alguma coisa e muitas vezes mudar até de ambiente. Se você não mudar, pode ter certeza, esse ambiente, você vai ser mudado desse ambiente. Porque as pessoas, elas querem estar com outras pessoas que tenham resultados. Então, falando de formação, falando de base, falando de formação de atleta, falando de treinamento para atleta, que é o nosso propósito, mas eu sei que nesse horário, quem está aqui são os pais, são os treinadores, são os empresários, tem poucos atletas. Eu sei disso. É, mas nós entendemos que a formação de atleta no Brasil, ela não é formada por cara ter a mentalidade forte. O atleta é formado para ele sobreviver ao processo. Eles aprendem a passar pelo processo, eles aprendem a sofrer no processo, e claro que isso vai desenvolver habilidades, com certeza, mas é muito melhor quando você passa pelo processo compreendendo
para onde estão te levando. Tava vendo ontem um vídeo de um ex-atleta consagrado, ele dizendo com ele conversando, ele falou assim que aprendeu, o cara já tem 44 anos, que aprendeu a controlar as emoções dele. Ele aprendeu agora com os 44 anos. Que ele aprendeu a ter menos ansiedade, que ele aprendeu a estar mais tranquilo, ter mais calma. Ou seja, não foi o futebol que me ensinou, não foi o futebol que o tempo inteiro criou esses tipos de desafios e fez ele ter essa habilidade. Então essas coisas para mim só estranho. Atletas que continuamente recorrem a outros profissionais para lidar, né, para ajudar a lidar com a sua saúde mental. Então, isso é um tema urgente, urgente. Todo problema de saúde mental, o primeiro problema de saúde mental que você vai ter na sua fase adulta, ele é iniciado nessa fase, no final da adolescência. Começa na adolescência, desculpa, no final da primeira infância. Começa ali, na adolescência e, consequentemente, vai aflorar um pouco mais na fase adulta, quando você precisa ter mais responsabilidades, quando você precisa tomar mais decisões, quando você está mais preocupado ou pensando sobre o teu futuro, quando as pessoas estão exigindo mais de você resultados, mais responsabilidade. Então, tudo isso pode acontecer. Então, a saúde mental é tornar mais leve e tornar mais perceptível, mais fazer com que você entenda que a vida vai te desafiar, que você vai ter dificuldades, você vai ter desafios, você vai ter dias maus, mas que tá tudo bem, mas que você não se diminui por conta dessas coisas. Mas você passa pelo processo, e entende que aquilo que antes para você era um problema, hoje é uma oportunidade de você crescer. Então, a saúde mental ela vai te dar diretrizes para que você não crie problema e para que você não entre em problemas que não é seu. Para que você agarre o que é importante para você e solte aquilo que te atrapalha. É, Ele dá a importância, dá ênfase a você mudar, muitas vezes, de foco, a você entender que a vida não é somente aquilo que você está fazendo, mas a vida também precisa ser desfrutada. E que pessoas que estão com a sua volta precisam desfrutar a vida com você. Porque os efeitos de doenças emocionais, ela primeiro, primeiro você lidar com o ambiente que você está, é como você lidar consigo mesmo e qual o ambiente que você cria para as pessoas. E sabe quem é que sofre primeiro? Não é o estranho, não é a pessoa passageira na tua vida. Não. Quem sofre é os íntimos, é a sua família. Essas são as pessoas que mais sofrem. Quando tem pessoas que adoecem, que estão adoecendo na sua saúde mental. Então, assim como quando a gente fala sobre saúde física, saúde espiritual, a gente vai falar de ambiente, a gente vai falar de qualidade, né? A gente também precisa falar sobre isso quando o contexto é saúde mental. Qual foi a última vez que você cuidou de você mesmo? Pessoal, desculpa, a voz hoje tá um pouco rouco, mas tô melhor. É, a saúde.
Quanto tempo tem que você não cuida de você mesmo? Nessa de só cuidar dos outros, ou só cuidar da empresa, ou só cuidar dos resultados, você esquece de você mesmo. E ao esquecer de você mesmo, ao esquecer de você mesmo, você se perde no propósito e na caminhada. É você caminhando. Então você precisa estar forte, precisa estar firme, precisa estar constante. Então, quanto tempo tem que você não cuida de você mesmo? Que você não revisita as coisas que você gosta? Que você não revisita qual o sentido de tudo isso que você faz? Para onde você está carregando os seus resultados? Para onde você está levando a tua história? Para onde você está levando a sua caminhada? Então, hoje nós vamos falar sobre cuidar da mente para sustentar a performance. Sem cuidar da mente, você não chega no destino final. Você vai parar no meio do caminho. E o meu objetivo aqui é te alertar que os desafios virão, mas depender de como você entender o desafio, isso vai mudar o teu jogo. Então, cuidar da sua mente sustenta a sua performance e os seus resultados. E eu vou explicar um pouco mais. É importante, por isso que é importante dentro desse treinamento você ter constância. Por quê? Porque você não pula os capítulos, né? Nós falamos primeiro sobre a mente, depois sobre renovar a mente, sobre identidade, sobre crenças, sobre disciplina, sobre alinhamento espiritual e agora vamos falar de saúde mental. E aí você vai entender por que que a gente falou de alinhamento espiritual ontem. Porque tem fardo que você não aguenta, tem luta que você não está preparado. E na sua intimidade, na sua solidão, você vai precisar de ajuda. Começa no ressentimento, no significado que você dá às coisas e que você guarda para si mesmo. E quando você tem Deus agindo dentro de você, ou quando você desfruta de uma comunhão com Deus, você entrega a Deus os seus problemas. Lembra? Lembra quando seu filho era garotinho, você levava ele para a escola e você carregava a mochila, né? Quando estava pesado, você carregava e entregava para ele na sala. Então, muitas vezes você precisa disso. Em alguns momentos você precisa entender que você não é autossuficiente, que não importa o que você faça, você é um ser humano, você tem emoções, você tem sentimentos e que muitas vezes eles vão vencer a batalha. E tá tudo bem. E você vai precisar de um lugar seguro, você vai precisar de um momento de conexão com você mesmo, você vai precisar de uma conexão com espiritual, com seu Criador. Por que isso, Hélio? Porque o mundo é mau. As pessoas querem tirar de você, as pessoas querem seu resultado. E você vai perceber muita injustiça, você vai perceber muita desvantagem, você vai perceber muita corrupção, você vai perceber muito jeitinho, você vai perceber muitas coisas. E isso vai te chateando, vai te tirando energia, e vai acontecendo, e é um treinamento que você vive diariamente para você fracassar, para você não conseguir, para você desistir, para você se distrair, para você se desanimar, para você se perder. Então, se você não conseguir, muitas vezes, dar um passo para trás e enxergar o movimento para que você escolha suas lutas e tome as suas decisões, você adoece mentalmente. O homem não nasceu para ficar andando ou vivendo em lugares
e perguntando o tempo todo por que que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? Onde eu deveria estar? Será que isso aqui é para mim? Não. Esse tipo de pergunta atinge diretamente a sua identidade e atinge diretamente o seu resultado final. Isso acontece no começo, mas já é uma pequena curva. No início você pode não notar, mas é uma pequena curva que você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Parece que você está na direção certa, mas você está errando o alvo. Você está errando o alvo. Então ela precisa ser reta. Ou que ela faça isso, mas que ela encontre o caminho certo. E para termos práticos, como é isso? Assim como na vida, no esporte, você tem resultados. Vai ter jogos que você vai ganhar e você vai ficar muito feliz. Vai ter jogo que você vai perder e você vai se sentir triste. Mas isso não pode tirar a beleza de você entender que você está vivendo esse propósito. Que o futebol, que a vida faz parte ganhar e perder, mas que precisa, enquanto isso, você está aprendendo a jogar. Eu me lembrei até de uma música agora, né? Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, aprendendo a jogar. É sobre isso. Aprendendo a jogar. Vai ter hora que você perdeu porque você não fez o que precisava ser feito. Vai ter hora que você ganhou e você vai sentir que você não colaborou. A vida, ela continua. A vida, ela é acelerada. Mas você que pode decidir qual é o seu ritmo, qual é a sua jornada. Então tenha tempo para você, tenha tempo para coisas que você gosta. Eu tinha uma tática, uma época da minha vida, que eu trabalhei com muitas pessoas estressadas, dificuldades. E aí as pessoas falam assim, cara, mas você não vai dar uma resposta a essa pessoa? Eu falei, não. Ele está derramando os problemas dele em cima de mim. Mas é eu que decido se eu pego ou não. E aí, toda vez que acontecia isso, que vinha aquele sentimento de raiva, eu parava para fazer algo que eu gostava. Funcionava comigo. Eu desenvolvi uma habilidade muito boa para lidar com pessoas em momento de pressão. Em momentos de pressão, lidar com pessoas. Eu não fujo dos problemas, não fujo das pessoas. Aliás, eu compreendo que no meu papel, no meu trabalho, problemas são desafios. Então, proteger e fortalecer a sua mente faz parte do teu jogo. Eu não sei se você está conseguindo compreender. Talvez seja muito fácil, muito mais fácil para você aprender, para você pegar tudo isso quando esse livro estiver pronto, estiver nas tuas mãos. Mas a gente tem uma estatística de que brasileiro não gosta de ler. Então, para isso, você vai ter que me escutar. Você vai escutar agora ao vivo. Depois você pode assistir essas aulas que estão gravadas aqui no YouTube. E aí, todo momento eu estou olhando para cá, porque eu estou ao vivo com algumas pessoas no Instagram. E eu estou aqui olhando para pessoas que estão acompanhando pelo YouTube. Mas o objetivo aqui é te alcançar. O objetivo é chegar perto de você. Eu já tenho um livro escrito. Esse aqui, para Paz do Futebol. É O Meu Jogo Mudou. E agora eu quero escrever uma devocional, um manual de performance. E eu acho que a gente vai se ajudar muito. Mas dando continuidade, eu quero que você escreva isso, porque isso é fundamental. Não existe alta performance com a mente sobrecarregada. Não existe alta performance com a mente sobrecarregada. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7,
Ele vai nos ensinar uma coisa muito profunda: a não viver dominado pela ansiedade. A não viver dominado pela ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é o excesso do futuro no seu presente. É quando você está aqui no presente, que é o dia de hoje. O presente, que é o agora, que é esse momento que não vai voltar mais atrás, que não vai voltar. E a sua mente está pré-ocupada, pré-ocupada, ansiosa com o que vai acontecer. E isso eu falei no nosso primeiro dia. A mente, ela cria cenários. Ela pode criar cenários favoráveis, mas na grande maioria, ela cria cenários pessimistas, já te preparando, já negociando energia. Então, esse excesso de futuro no presente, ele gera ansiedade. O próprio Jesus na Bíblia diz o seguinte: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Eu não sei se você acredita, mas ontem fizemos um alinhamento espiritual e já entendemos que neste jogo nós não conseguimos, não podemos sozinhos. Mas o Hélito, tem pessoas que chegam, que tem performance, mas não tem alinhamento com Deus. É passageiro. É passageiro. Não sustenta. Não sustenta. É como eu te falei, parece que chegou no alvo, mas tem uma pequena curva que em uma hora vai fazer sentido. Ele parece que tá chegando, parece, mas não chega. Sabe aquele voo que tá pousando, tá pousando, tá pousando, tá pousando, daqui a pouco ele faz assim, ó, dá aquela remetida assim, ó. Só parece. São pessoas adoecidas, pessoas distantes. Ansiedade é o maior problema do século. Por quê? Porque o homem projeta resultados, mas ele não foi criado, ele não é formado. A sua formação em casa, na escola, na academia, no esporte, ele não é formado a aprender com os problemas. É por isso que volta e meia você vê pessoas de sucesso que tiveram muitos problemas para resolver e que hoje conseguem resolver muitos problemas. E por isso tem sucesso. Levar a sua preocupação para Deus, levar a sua preocupação para Deus é dizer: eu faço o que eu controlo. O que eu não controlo, Senhor, está nas tuas mãos. É não querer carregar todo o peso. É saber que existe a sua responsabilidade, mas existe coisas que você não pode carregar, que você só precisa acelerar o teu passo. Imagine, estava fazendo uma reflexão como essa. Eu estava dirigindo uma estrada de Salvador para Aracaju e é praticamente uma reta, né? São 380 quilômetros. E dirigindo, começou a chover. E quando começou a chover, tá chovendo forte, eu parei para pensar. O que é que eu faço numa chuva dessa, né? Porque a chuva já estava ali, já estava programado que ia chover naquele lugar. Foi eu que fui para debaixo da chuva, porque estava no meio do meu caminho, estava na estrada. Então, quando eu cheguei ali, era a hora exata que a chuva ia cair, e eu fiquei dirigindo e a chuva caindo bem forte. O que é que eu faço? Paro o carro, espero a chuva passar ou continuo acelerando? Que eu tenho hora para chegar onde eu quero. Ou continuo acelerando? Eu decidi continuar acelerando. E quando eu continuei acelerando, a chuva ficou para trás. E eu continuei indo sem a chuva.
Então, os desafios virão, mas quando você se coloca em movimento e você precisa estar leve, saudável, segurando o que é para você segurar, mas soltando e deixando ir aquilo que não é para ficar. Você continua dando passadas com velocidade, com constância, e os desafios vão ficando para trás. Mas você leva a maior importância do desafio, que é conhecimento e novas habilidades. Chamamos isso de experiência. E quando você tem esse alinhamento também espiritual, você sente paz. E nada melhor para proteger o teu coração, para proteger os teus pensamentos, para proteger a tua velocidade, que é você ter paz. É você sentir paz. A paz protege a sua mente. Em meio a tantas dificuldades, a paz é importante. Eu não conheço ninguém que disse assim, ó, eu vou te dar paz. Eu só conheço o Deus da Bíblia. Jesus disse: A minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. E eu quero. E eu quero é, correr a minha carreira com essa paz. Com essa paz. Querendo um destino, mas entendendo que eu fui feito para esse destino e que eu vou chegar. Atletas precisam aprender a cuidar da mente tanto quanto do corpo. Faz sentido para você? Que é importante cuidar da mente, assim como é cuidar do corpo? É importante para você cuidar da mente, assim como é importante cuidar do corpo? Mas eu vou dizer para você, só cuida do corpo quem cuida da mente. Às vezes você começa cuidando do corpo, mas logo você vai perceber que ao começar a cuidar do corpo, se você não cuidar da mente, você não sustenta. Você começa e desiste. Mas quando você cuida da sua mente, você cuida do seu corpo e você não desiste. Você continua. Começa aqui. De onde vem, né? Toda essa doença mental, tudo aquilo que aflige na saúde mental? Vem da pressão por resultados. Você pressiona, você é pressionado, o ambiente te pressiona, o seu companheiro te pressiona, as pessoas que fazem o que você gosta de fazer te pressiona, porque você vai vendo o resultado delas e você vai desejando ter igual. E às vezes você acha que você tá para trás. Então, essa pressão por resultados, e aí a gente está falando aqui de performance, tá? Essa pressão por resultados, quando você não entende qual é o processo, costuma, é aí que você começa a ser esmagado. É aí que começa a entrar os problemas. Então, a mente forte, ela percebe os problemas, mas ela não deixa que os problemas morem nela. Morem nela. Ela tem o que falar diante dos problemas, diante da pressão. Por quê? Porque ela já reconhece que uma pressão, ela tem uma voz. O que é que esse ambiente está me dizendo? Não é como eu me sinto. Primeiro é o que é que ele está me dizendo, quais são os pensamentos. Quando você, quando você pergunta o que você está sentindo, é porque o pensamento já entrou, gerou emoções que gerou sentimento que já está gerando em você um comportamento e vai gerar em você atitudes. Ou seja, vai influenciar no seu rendimento, na sua performance. Então a pressão tem uma voz. O que é que ela está dizendo? Que você precisa melhorar, que você precisa se dedicar, que você precisa superar seus desafios, que você precisa desenvolver habilidade. Isso é um privilégio. O seu melhor treinador é a pressão. Mas você precisa identificar o que é que a pressão está te dizendo. Se você não identifica, porque a pressão é que te faz correr, meu amigo. É o que te movimenta. Se não tivesse pressão, você faria a hora que você quisesse, do jeito que você quisesse. A pressão é um privilégio do atleta.
Deixa eu te contar uma coisa. Todos os dias o leão acorda. E quando o leão acorda, a floresta entra em movimento. Já entendeu essa metáfora? E é daí que vem aquela história: tem que matar o leão todos os dias. Tem que se colocar em movimento. A pressão saudável, mesmo diante de uma pressão que ela não seja saudável, que as pessoas não sabem como falar com você, que as pessoas te gritam, que as pessoas te, sabe, falam de uma forma errada com você. Tire a parte dela, tire a parte do problema que ela não sabe falar com você. Mas o que é que ela gostaria de fato de dizer para você? Aquilo dali é um privilégio. A pessoa está dizendo, você não presta, você não vale nada, você não consegue. Aí você está falando assim, não, eu dou conta, eu sou treinado. Esse cara está enganado. Eu vou trabalhar mais, vou treinar mais. Olha como influenciou na sua performance. Olha como você transformou algo que te encolheria, que te faria sofrer, e você trouxe, ressignificou aquilo ali na hora. Por quê? Porque você entendeu na sua mente que você precisa pegar o que é seu. O que é da pessoa, deixa lá. Se ela não aprendeu a falar, se ela não aprendeu a cobrar, se ela não aprendeu a incentivar, estimular, motivar, é problema dela. Mas ela não vai mudar por causa de você. Então, cabe a você entender o que as pessoas querem te dizer, mas que por incompetência, por falta de conhecimento, por ignorância, não consegue. Não consegue. Eu ensinei a alguns atletas, professor, o treinador só fala xingando, gritando. Cara, cheguei perto dele e falei, professor, eu não entendi. O senhor pode me falar novamente? A segunda vez é sempre melhorada. Ou a pessoa se cala ou a pessoa responde melhor. Ou então, procure conversar com ele fora do estado de jogo. Antes do jogo, depois do jogo. Momento aleatório. Professor, o que você queria me dizer com aquilo ali? É melhor, você vai entender muito melhor e talvez você seja surpreendido. Outra coisa que vai afetar a saúde mental é o medo de errar. E nós adultos temos medo de errar. Como é que um atleta em formação não vai ter? O medo, ele mostra de quem é a responsabilidade. Só que é o seguinte, lidar com medo muda o jogo. Messi erra, Cristiano Ronaldo erra, Neymar erra. Se eles erram, por que que eu não posso errar? Mas eu preciso aprender onde é que eu estou errando, para que eu possa aprender rápido, para que eu possa aprender rápido e mudar meu jogo. Outra coisa que faz com que uma criança, ou que um atleta, ou que qualquer um sofra e também dá indício de saúde mental, porque no adulto ele lembra de quando ele era criança. Mas quando ele é criança, ele não tem essa, ele vai criar sua memória. É a comparação constante. Você é adulto, você gosta de ser comparado. Você é adulto, você gosta de ser comparado, mas você gosta de comparar. Você gosta de comparar. E quando você se compara, já é um problema, já é uma distração. Imagine quando ficam te comparando com as pessoas. Outra coisa que atrapalha a saúde mental são as expectativas externas, as expectativas das pessoas sobre você. Você não vai conseguir mudar isso. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas você precisa identificar que a expectativa é dela. Ela achou que ia ser desse jeito. O mais importante é como você compreende, porque você é o protagonista da jornada. Você é o homem na arena. Talvez se você ainda é mais novo e você está vendo esse vídeo, você não compreende. Mas os adultos, eles precisam compreender. Você é o homem na arena. Aquele que se suja de terra, aquele que sangra, aquele que se expõe ao erro, aquele que se expõe às críticas. Mas você faz isso motivado pelo quê? Motivado por uma glória ou motivado ou é uma motivação barata que você não sabe o que é que você quer? Então, como homem na arena, você é responsável por entender quais são as suas expectativas, quais são as expectativas do ambiente, das pessoas,
mas entender que os seus resultados não é porque ela quer, é porque você decidiu avançar. Então, os sinais de alerta são, né? Os sinais de alerta são quando você começa a perder o foco, e a gente está falando de performance, e estamos no início da jornada. Lembra da pequena curva? Ó, parece que você está indo, parece que você está chegando, né? Mas ela vai, quando pensa que não, você está fora. Então começa o quê? Falta de foco. Você tira o olho do prêmio, você tira o olho do destino final, tira o olho do objetivo. E essa falta de foco, ela vai te distrair. Outra coisa, pensamentos negativos repetitivos. Você encontra aquela pessoa, ela tá sempre negativa, sempre falando negativo, sempre negativo. Já virou uma constância. Isso vai desviar você do seu caminho. Excesso de autoconfiança. Eu não preciso treinar, eu não preciso aprender, eu não preciso melhorar, porque eu sei, eu sou, já fiz. Perigoso. Parece que você está chegando, mas você está desviando da rota. Excesso de autocobrança, sabe? As pessoas cobram de você e aí você fica se cobrando o tempo todo. Cara, se cobre todos os dias de fazer o que você controla. Chegar bem pro treino, treinar bem, fazer o melhor que você pode. Mas você não tem todo o controle. Você tem que fazer a sua parte. E aí, pro pai e pra mãe, isso é fundamental, né? Porque, ó, vocês vão errar. Vocês vão ter que tomar decisões que vai te encostar na parede. Algumas você vai acertar, outras você vai errar. Mas faz parte do processo. Não se cobre tanto. Se você tomou uma decisão, se você gerou um problema, resolva. Se você gerou um desafio, avance. Vá com força. Vá com força. E outro sintoma é cansaço emocional. Aí é o grande perigo. Ninguém cansado emocionalmente consegue avançar. Ninguém cansado emocionalmente consegue performar. E é onde a gente precisa identificar. Porque às vezes quem cansa não é o atleta. Quem está cansado é a família. Quem está cansado é o seu staff. Isso é forte, né? Pensamentos ativam as emoções. As emoções influenciam as suas decisões. Ah, por isso que eu digo, o jogo começa nos pensamentos. Que o pensamento ativa as emoções e as emoções influenciam as suas decisões. Respiração e consciência reduzem esse estado de urgência do cérebro que gera todo o estresse. Por que que eu tô aqui? É para me estar fazendo isso? Vai me levar para onde eu quero? Por que que eu tô pensando isso? Por que que eu tô aqui conversando sobre isso? Escolha os lugares, escolha as emoções. Escolhendo os lugares, escolhendo as pessoas, escolhendo aquilo que te influencia. Pausar antes de reagir muda todo o jogo. Tenho três perguntas para você. O que mais tem gerado pressão mental em você hoje? O que mais tem gerado pressão mental em você hoje? Medo de errar, pressão, excesso de autocobrança, excesso de autoconfiança, cansaço. O que é que mais tem gerado pressão mental em você hoje? O que está sob o seu controle? O que você consegue controlar? O que você consegue controlar? O que você precisa entregar e soltar? O que você precisa entregar e soltar hoje? Essas três perguntas, elas alinham, elas te colocam no trilho reto. Você vai chegar, mas você precisa alinhar essas três perguntas. O que mais tem gerado pressão em você hoje? O que está no seu controle
e o que você precisa entregar, soltar, deixar para trás, porque não é para você. Entregar nas mãos de Deus e vai. Respire e responda essas perguntas. Uma mente fortalecida sustenta as decisões melhores. Uma mente fortalecida sustenta decisões melhores e uma performance mais consistente. Uma mente fortalecida sustenta decisões melhores e uma performance mais consistente. Próxima aula, vamos falar sobre foco e atenção. Próxima aula, vamos falar sobre foco e atenção. O jogo começou. O jogo começou. O jogo